Olá, boa noite. Boa noite. Justiça condena Eike Batista a 8 anos de prisão por manipulação de mercado. Ministério da Educação libera quase 2 bilhões de reais do orçamento. Jovem conservador vence eleições legislativas na Áustria. Bombeiros encontram mais um corpo na lama em Brumadinho, Minas Gerais. Os casais estão adiando a maternidade e até deixam de ter filhos. A expectativa é de que em 30 anos a população do Brasil comece a diminuir. A Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje o empresário Eike Batista a 8 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. A condenação é referente ao caso da venda de ações da empresa do setor naval OSX. Segundo a decisão da Justiça, Eike Batista começou a vender papéis da empresa após ter acesso ao plano de reestruturação da companhia. Com isso, o empresário teria obtido lucros irregulares. A condenação é em primeira instância e, por isso, Eike não deve ser preso. A defesa dele afirmou que vai recorrer da decisão. Na semana passada, Eike Batista foi absolvido de pagar uma multa de 21 milhões de reais pelo crime de uso de informação privilegiada, mas no caso que corre na Comissão de Valores Mobiliários. Em maio deste ano, ele foi multado em 536 milhões de reais por manipulação de preços de ações. Eike Batista chegou a ser preso em 2017 e foi preso pela segunda vez em agosto deste ano, mas foi solto depois de conseguir um habeas corpus. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que vai participar da posse do novo imperador do Japão, Naruhito, prevista para o dia 23 de outubro. Bolsonaro ainda vai aproveitar para visitar oficialmente China, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. O Ministério da Educação anunciou a liberação de quase 2 bilhões de reais do orçamento da pasta. Segundo o MEC, a maior parte será destinada às universidades e institutos federais. O dinheiro faz parte do contingenciamento de 5 bilhões e 800 milhões de reais feito em março deste ano. O governo alegou na época que precisava bloquear o valor por causa da queda na arrecadação de impostos. Segundo o MEC, com a recuperação da economia, foi possível liberar parte do valor. E apesar do que foi alardeado aos 4 ventos, não foi corte, foi um contingenciamento, por isso que estamos descontingenciando, né? Senão não daria para voltar esse recurso, como nós anunciamos desde o primeiro momento. O recurso está voltando agora, fruto da recuperação econômica, fruto da geração de empregos, fruto da boa gestão. A distribuição dos recursos será feita assim: 1 bilhão e 200 milhões de reais para universidades e institutos federais, 290 milhões para a compra e distribuição de livros didáticos, 270 milhões para bolsas da CAPES, que é a fundação que atua na formação de professores e na produção de pesquisas, e 105 milhões para exames de educação básica. Mais recursos vão ser descontingenciados, mais valores serão repassados. Eu acho que a gente caminha para descontingenciar quase a totalidade do que foi contingenciado. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a liberação do recurso é imediata e a expectativa é de liberar mais até o final do ano. A partir do dia 1º de novembro, os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e algumas estatais não terão que pagar para publicar atos no Diário Oficial da União. O decreto que acaba com a cobrança foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Entidades particulares e algumas estatais, como Infraero e Eletrobras, continuarão pagando pelo serviço normalmente. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o petista não é obrigado a aceitar a progressão para o regime semiaberto. A solicitação foi feita pelo Ministério Público Federal na última sexta-feira. Na carta escrita pelo ex-presidente e lida pelo advogado dele, Lula disse que não irá trocar sua dignidade por sua liberdade. Depois de conversar com jornalistas, a defesa do petista anunciou que vai entrar com petições no STF solicitando urgência nos julgamentos dos recursos que anulam os processos de Lula. O que Lula quer, conforme a defesa, é que a Suprema Corte possa analisar os pedidos que foram apresentados sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato.
O coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, classificou como destemperada a reação do STF sobre a revelação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o porte de arma do ex-chefe do Ministério Público fosse suspenso e também o proibiu de se aproximar dos ministros. O coordenador da Lava Jato declarou durante entrevista a uma emissora de rádio que cogitar fazer algo errado não é errado, que não tem como punir alguém por pensar. Dallagnol se referiu à entrevista dada por Rodrigo Janot, em que ele revelou que em 2017 entrou armado no STF com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Na semana passada, após a repercussão da declaração, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do porte de arma do ex-chefe do Ministério Público e o proibiu de se aproximar de qualquer ministro do STF. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que apura ofensas e ameaça aos ministros do tribunal. Além dessa medida, Moraes também expediu mandados de busca e apreensão cumpridos por policiais federais no apartamento e no escritório do ex-procurador. Agora, os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público avaliam pedir investigação contra o ex-procurador-geral. A ideia é pedir que o assunto seja abordado em uma reclamação disciplinar na corregedoria do órgão. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota criticando a atitude de Rodrigo Janot e disse que vai pedir aos magistrados passarem por detectores de metais nos prédios e instalações do Judiciário brasileiro, inclusive aqueles que possuem direito ao porte de arma. Se um processo for aberto no Conselho Nacional do Ministério Público, a consequência em caso de condenação será a cassação da aposentadoria do ex-procurador. A Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a lei de abuso de autoridade. Os juízes dizem que as mudanças aprovadas no Congresso reduzem o poder de atuação do Judiciário. As novas regras definem as condutas de agentes públicos, como policiais, promotores e juízes, que podem ser enquadradas no crime de abuso de autoridade. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada neste fim de semana no Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Magistrados afirma que a lei quer amordaçar a magistratura brasileira, impedindo-a de julgar livremente, de acordo com as leis e a Constituição. Os juízes acham que perdem poder de ação no combate à criminalidade e à corrupção. A lei foi sancionada no início do mês com mais de 30 vetos. O presidente Jair Bolsonaro promulgou trechos que antes tinha vetado, mas que foram derrubados no Congresso Nacional. Entre os crimes que podem ser considerados crimes de abuso de autoridade estão realizar escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, decretar condução coercitiva sem intimação, constranger o detido à situação vexatória, constranger alguém a depor sob ameaça de prisão. O texto sancionado prevê penas de detenção e multa para militares e membros dos três poderes e também diz que o condenado e o reincidente podem perder o cargo e ficar inabilitado por até 5 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que o texto da reforma da Previdência será votado em primeiro turno amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e seguirá para o plenário do Senado Federal no mesmo dia. O segundo turno está previsto para a primeira quinzena de outubro. Economistas do mercado financeiro estimam que a Selic, a taxa básica de juros, vai terminar o ano em 5%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O relatório é resultado de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Este mês, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 6% para 5,5% ao ano. O dólar fechou praticamente estável hoje, cotado a R$ 4,15. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,32%. O IBAMA divulgou que os registros de manchas de óleo nas praias do Nordeste subiram para 113. Ao todo, 8 estados tiveram casos de óleo na praia. Uma investigação do órgão aponta que o óleo que está poluindo as praias tem a mesma origem, mas ainda não é possível afirmar de onde ele vem. Segundo a Petrobras, trata-se de óleo cru, que não é produzido no Brasil. A suspeita é que o petróleo tenha vindo de navios que passam pela região, segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que está analisando imagens de satélite do mar.
A hipótese é que algum deles tenha efetuado uma limpeza nos tanques e despejado os rejeitos no mar. A prática é proibida, mas muitos ainda utilizam essa técnica. Pela legislação, o produto deve ser descartado nos portos, onde empresas especializadas recolhem o material. As manchas começaram a aparecer no início do mês. Ao menos 9 tartarugas e uma ave foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. As equipes de buscas em Brumadinho acharam mais um corpo na lama. Isso foi ontem. Até agora já foram localizadas 250 vítimas do desastre. Segundo a Polícia Civil, o corpo encontrado é de um homem. Ele foi localizado pelos bombeiros a 2,5 metros de profundidade em uma área cerca de 5 quilômetros da barragem, que se rompeu em janeiro. E os trabalhos continuam em busca de mais 20 desaparecidos. Um casal morreu depois que o homem colocou fogo no carro da ex-namorada em Pirassununga, no interior de São Paulo. Elisângelo dos Santos, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento e tentou matar a ex-namorada incendiando o carro em que estavam. Ele teve 60% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A técnica de enfermagem Luciane Sena, de 39 anos, teve queimaduras graves em 80% do corpo. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. A polícia encontrou a bomba caseira usada para queimar o carro. A função de síndico requer muitas habilidades diferentes e, por isso, muita gente se recusa a assumir o cargo. É para evitar atritos entre os moradores, muitos condomínios buscam a ajuda de síndicos profissionais. A profissão vem crescendo no Brasil e o salário é atrativo. Morar em um condomínio tem muitas vantagens: segurança, conforto, mas cuidar disso tudo não é fácil. E para encarar esse verdadeiro abacaxi que muita gente não quer assumir, existe uma pessoa responsável por administrar tudo isso: o síndico. O Luiz é formado em jornalismo, mas atualmente desempenha essa função tão indesejada. E de onde surgiu a ideia, de investir nessa nova profissão de síndico profissional, de administrar o condomínio dos outros? Virou uma paixão. Depois que eu fui síndico do condomínio onde eu residia, virou uma paixão. Eu gostei e eu gosto de fazer isso, né? E aí comecei a aprender e fiz curso, acompanhava as obras e tudo e entendia bem com os condôminos. Houve algumas, assim, resistências no começo, tem sempre alguém contra, né? Mas depois acaba tudo se pacificando. A maioria das pessoas não tem ideia da verdadeira responsabilidade desse profissional. Ouvir a reclamação dos moradores é apenas uma parte do que o síndico faz. Ele precisa entender de contabilidade, legislação e até mesmo de como funciona a manutenção do imóvel. O Luiz administra não só esse condomínio aqui que a gente está, mas ele administra outros 3. São quase 200 unidades, ou seja, quase 200 apartamentos. Luiz, como é que faz para dar conta de administrar tudo isso? É prática, né? Você já está há algum tempo trabalhando com isso e, enfim, já sabe como faz o negócio, né? Como é que é ter um síndico, profissional aqui no prédio e não um morador, como acontece em outros condomínios? Eu acredito que seja uma coisa normal, tanto faz morar aqui, não morar aqui, ele é profissional, é ótimo, melhor porque ele está por dentro de tudo, não é? Como profissional, ele é um cara gabaritado, ele tem uma formação para o métier dele. Então, eu como morador aqui do prédio há mais de 30 anos, e agora nós tivemos o prazer de contratar o seu Luiz, o prédio melhorou 100%. O aumento do desemprego fez com que a função de síndico se tornasse uma opção de trabalho. Existem instituições de ensino que apostam nisso e oferecem curso para quem quer se especializar nessa área. O mercado ele tem muito mais demanda do que a procura por curso. Então, a oferta de unidades que estão sendo inauguradas desde o começo do ano só vem crescendo. O síndico morador, que a gente também chama de síndico orgânico, ele pode trabalhar gratuitamente, como na maioria dos casos, ou ele pode receber uma remuneração indireta que pode cobrir parcialmente as suas despesas. Já o síndico profissional, além de ter as mesmas responsabilidades que o síndico morador, ele tem um perfil mais autônomo, ele é como se fosse um empresário. Então, as responsabilidades são as mesmas, de administrar o condomínio, trabalhar em equipe,
ser calmo, antes de tudo, porque vai trabalhar com pessoas. Para se ter uma ideia, o número de síndicos profissionais aumentou 35% do ano passado para cá. E o principal motivo são os salários bem atrativos. Aqui em São Paulo, por exemplo, um síndico profissional chega a cobrar 2 a 3 mil reais para administrar um condomínio médio, como esse aqui, por exemplo, com 50 a 60 apartamentos. Já um prédio maior pode render um salário de até 7 mil reais ou mais. Mas não se engane, se por um lado essa é uma boa profissão, com uma ótima remuneração, por outro lado, as responsabilidades são grandes. Além de gerenciar e estar sempre à disposição, o síndico profissional é o responsável por tudo que acontece no condomínio. E se algo der errado, ele pode até mesmo responder criminalmente. O síndico ele responde pela administração do condomínio, do prédio. Ele é um gestor, então ele responde civilmente e criminalmente. Ele tem que entender da parte jurídica, da parte de contabilidade, da parte financeira. É ele que responde pela conta corrente do condomínio. Então é um trabalho muito sério. É uma opção com demanda, com um salário atrativo, apesar do personagem o Luiz ser um síndico profissional, ele é jornalista. Eu, por exemplo, eu não tenho perfil para ser síndico. Eu também não tenho, Renata. Eu acho que tem que ter um perfil muito de liderança e muita paciência, né? E você vai ver a seguir, casais brasileiros estão adiando a maternidade ou até escolhem não ter filhos. Os detalhes em instantes. Até já! Na década de 60, um casal tinha, em média, 6 filhos para criar. Alguns tinham até mais, né? Mas o tempo passou, o número foi caindo. E hoje, segundo a ONU, a média não chega a 2 filhos por casal. Nós estamos na contramão da China, que já abandonou a política do filho único. A Isabel e o Mauro estão casados há 36 anos. Uma das decisões que tomaram juntos ao longo da vida foi a de não ter filhos. Desde menina, que eu tinha 15 anos, já sabia que eu não ia ter filho. Eu não queria ter filho. Eu acho que não são todas as mulheres que têm vocação para ser mães. Muitas são mães por pressão da sociedade, da família, do marido, enfim. Eu também sempre quis me dedicar à vida profissional, não à vida doméstica. O número de casais que decidem não ter filhos no Brasil está aumentando. E a estimativa é que em menos de 30 anos a população brasileira começa a diminuir. A projeção de população do IBGE indica que em 2060, 1/4 da população terá mais de 65 anos. A taxa de fecundidade vai cair. Em média, as mulheres não vão ter mais de 2 filhos. E a tendência é que elas deixem a maternidade para depois. A idade ideal para ter filho da mulher é ridícula, entre 18 e 25 anos. Essa é a idade fisicamente ideal, que ela é mais fértil, que os óvulos têm melhor qualidade e tal. Então, o que as mulheres estão fazendo hoje? Então, as que podem, porque isso também custa caro, congela seus óvulos enquanto jovem, faz a sua faculdade, faz seu doutorado, compra o apartamento, faz tudo que tem que fazer e vai ter o filho com quase 40 anos. A Andréia teve o primeiro filho aos 19 anos e só depois que foi estudar e cuidar da carreira. Eu tive filho muito nova, né? Hoje eu tenho 46 anos e eu tenho total liberdade, né? Eu fiz o caminho contrário, mas eu tenho várias amigas da minha idade que não tiveram filho, porque optaram pela carreira profissional. A advogada é casada com o Edilson. Os dois têm filhos de casamentos anteriores. Ao contrário da Andréia, ele teve o primeiro filho aos 34 anos. A minha mais velha, como tem 16, eu já tenho 50, eu sei das preocupações de você trabalhar, gerar receita até muito mais adiante para você dar uma boa condição de vida para eles. O casal sabe bem os custos financeiros de ter filhos. Desde o momento que você começou a imaginar, a ir no médico, a ver como vai ser, a montar o quarto, os acessórios, tudo, é muito dinheiro. E esse é o medo que dá em muitos casais que trocam os filhos por uma folga no orçamento. Nós estamos vivendo uma cultura que é uma cultura de consumo. A ideia é
só vale a pena viver e, portanto, ter filhos, se puder dar muita satisfação material. A riqueza tem limitação. O que não tem limitação é o amor. Algumas pessoas preferem viver sozinhas ou com um parceiro. Outras não abrem mão de viver a maternidade. Ter ou não ter filhos é uma decisão individual. Ter filho é uma aposta que o indivíduo faz na continuação, no prosseguimento. É um investimento de amor na vida. Os dois principais nomes da eleição presidencial no Afeganistão, que aconteceu no fim de semana, reivindicaram vitória. O primeiro-ministro Abdullah Abdullah é o principal rival do chefe de Estado do país, Ashraf Ghani, que tenta a reeleição. Mas os resultados preliminares devem ser divulgados só no dia 19 de outubro. As eleições foram marcadas por tensão e violência. Pelo menos 5 pessoas morreram e 37 ficaram feridas. Veja agora em um giro de notícias internacionais. O Talibã lançou advertências aos mais de 9 milhões de eleitores numa tentativa de dissuadi-los de irem às urnas. Depois cometeu centenas de ataques em todo o país. A campanha eleitoral começou no final de julho, marcada por um atentado que deixou 20 mortos. Desde então, mais de 100 pessoas morreram vítimas de ações reivindicadas pelo grupo terrorista. 18 candidatos concorrem à vaga, mas o atual presidente Ashraf Ghani e seu primeiro-ministro Abdullah Abdullah se destacam como favoritos. O jovem líder conservador Sebastian Kurz, de 33 anos, venceu as eleições legislativas na Áustria. Seu partido, o OVP, obteve 37,2% dos votos, mas para voltar ao cargo ele deverá formar coalizão. A vitória ocorre 4 meses após ele ter sido destituído pelo escândalo Ibiza Gate. O caso ficou conhecido depois que um vídeo gravado em Ibiza em 2017 mostrava o então vice-chanceler e ex-chefe do FPO, Heinz Christian Strache, prometendo favores políticos e contratos públicos a uma suposta herdeira milionária russa, em troca de doações ilegais para o partido. O governo da Síria realizou a cerimônia de reabertura de uma fronteira estratégica com o Iraque, que havia sido fechada há 5 anos pelo grupo Estado Islâmico. O trecho é considerado importante para viajantes e para comerciantes da região. A medida faz parte de um projeto que tem o objetivo de unir Irã, Iraque e Síria para facilitar o comércio entre os 3 países. O controle do local ainda é dividido entre tropas do governo e as forças da Síria Democrática, apoiada pelos Estados Unidos. O primeiro grande julgamento de uma ação de consumidores contra a Volkswagen começou na Alemanha. Mais de 450 mil clientes exigem uma recompensa por seus veículos a diesel com motores manipulados 4 anos depois da explosão do Dieselgate. A montadora teria instalado um dispositivo que faz o veículo parecer menos poluente do que realmente é. Desde 2015, a Volkswagen desembolsou mais de 30 bilhões de euros em gastos jurídicos, multas e indenizações. O presidente chinês Xi Jinping prestou uma homenagem a Mao Tse-tung na véspera das celebrações do 70º aniversário do regime comunista. Ele participou de uma cerimônia na Praça Tiananmen, local que serviu de refúgio dos últimos manifestantes da Primavera de Pequim durante a sangrenta repressão militar de 1989. Xi Jinping ainda prometeu respeitar a autonomia de Hong Kong e manter o princípio aplicado à ex-colônia britânica de um país, 2 sistemas, após meses de manifestações pró-democracia. Um funeral com a presença de dezenas de líderes mundiais começou em Paris para o ex-presidente Jacques Chirac, que morreu na semana passada aos 86 anos. O caixão envolto em uma bandeira francesa foi levado por seus antigos seguranças enquanto os espectadores aplaudiam do lado de fora. Foi decretado Dia Nacional de Luto pelo ex-comandante do país, que serviu a França de 1995 a 2007. O grupo islamita radical Al-Shabaab executou na Somália 2 ataques separados. O
O primeiro foi contra uma base aérea dos Estados Unidos a 100 quilômetros de Mogadíscio, onde conselheiros americanos treinavam unidades do exército somali. Já no segundo, um carro-bomba avançou contra um comboio onde viajavam conselheiros militares italianos da missão de formação da União Europeia. Nenhum soldado foi atingido pela explosão, que deixou 2 veículos danificados. Os rebeldes xiitas hutis do Iêmen libertaram 290 prisioneiros hoje, incluindo 42 que sobreviveram a um ataque aéreo liderado pela Arábia Saudita contra um centro de detenção. Um emissário da ONU para o Iêmen elogiou a iniciativa, que segue um acordo firmado na Suécia em 2018. Os rebeldes hutis pedem às Nações Unidas que pressione o governo iemenita a realizar o mesmo. Eles representam a minoria xiita do país, que é muçulmano. O conflito começou em 2015 com os bombardeios aéreos, mas tiveram origem na década de 90. E a gente encerra essa edição com um vídeo que viralizou nas redes sociais, depois que um policial de Los Angeles publicou uma mulher cantando uma ópera do italiano Puccini na estação do metrô. Emily Zamur, que é russa, e contou em uma entrevista que seu sonho é ser cantora. Ela se mudou para os Estados Unidos, mas atualmente está sem emprego e desabrigada. E ela dá um show de afinação. Vamos ouvir. Uma boa noite para você. Tchau, boa noite.